Fala Digiescolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre Digimon. E no dia de hoje eu achei que era legal estar conversando um pouco com vocês sobre um tópico que tem sido super importante nessa temporada, né? Que é o fato de que essa temporada se foca um pouco mais no que seria os protagonistas reais, né? E que isso para muitas pessoas está sendo um problema, né? Como certos personagens têm mais destaque do que outros, e que isso está causando mais problemas para a história dessa temporada do que ajudando ela. Então, pessoal, eu vou estar fazendo esse vídeo hoje porque, bom, a gente não tem episódio novo esse final de semana e eu decidi que eu precisava falar de algum tópico sobre a temporada hoje e esse é um ótimo tópico, com certeza, porque muitas pessoas têm falado sobre isso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre protagonismo em Digimon? Vambora! Então, galera, quando a gente fala sobre protagonismo, é bem importante a gente lembrar o que isso significa literalmente, né? Quer dizer que a gente tem certos personagens que são protagonistas daquela história e que, graças a isso, eles ganham certos privilégios dentro da história. Muitas vezes eles têm mais destaque, outras vezes eles são muito mais poderosos, outras vezes eles têm mais treinamento do que outros personagens e ganham habilidades melhores. Outras vezes eles têm metade da temporada toda focada apenas neles, enquanto os outros personagens não têm quase foco nenhum, e por aí vai. Isso tudo pode ser considerado protagonismo, com certeza. E dentro dessa temporada de Digimon a gente tem visto um pouco desse protagonismo em certas partes, mais pro lado do Tai e do Matt, e principalmente, na maioria das vezes, pro Tai, né? Pro Tai junto com o Agumon. E isso com certeza está sendo visto como um problema, porque muitas pessoas gostam muito de outros Digiescolhidos e querem que esses outros Digiescolhidos tenham tanto destaque quanto os dois protagonistas, principalmente quanto o Tai, né? Então, por que eu acho que esse tópico é muito importante, pessoal? Porque muitas pessoas provavelmente ou se esquecem ou nunca viram muitas das outras temporadas e mangás que a gente teve de Digimon até hoje. E por que é isso? Então, em Digimon, pessoal, desde o começo, quando a gente vê temporadas do anime, a gente vê histórias de mangás, a gente vê histórias de jogos, Digimon sempre teve protagonismo. Sempre os protagonistas tiveram maior destaque do que os outros personagens, mesmo que esses outros personagens também tivessem Digimons, também fossem Digiescolhidos, escolhidos, seja lá o que fosse, né? Um pouco de protagonismo sempre existiu, em algumas mais, em outras menos, né? Eu consigo dar vários exemplos para vocês, começando do Digimon Adventure original, né? No Digimon Adventure original a gente teve exemplos muito grandes disso, inclusive, com o fato de que apenas 2 Digiescolhidos alcançaram o nível Mega, esses dois sendo o Tai e o Matt, onde eles viraram Wargreymon e Metal Garurumon. E os outros Digiescolhidos pararam no nível perfeito e ficou por aí mesmo, né? Não só isso, mas o Tai, por exemplo, ter alcançado o nível de Skullgreymon através de um erro que aconteceu, foi uma coisa exclusiva dele. Nenhum outro Digiescolhido passou por um erro parecido e, graças a isso, o único Digiescolhido conhecido por ter uma evolução errada, entre aspas, durante aquela temporada, foi o Tai, né? Fora isso, muitos outros episódios naquela temporada foram focados no Tai também. E a maioria das pessoas se esquece disso, provavelmente porque estão assistindo essa temporada agora, então mesmo que exista a comparação, se esquece de que esse tipo de coisa sempre foi feito mesmo no Digimon Adventure original. Em Digimon Adventure 2, onde todo mundo alcançava evoluções usando os Digiovos, o Digiescolhido que teve mais Digiovos foi o Davis, que era o protagonista daquela temporada. Inclusive, ele evoluiu usando o Digiovo do Milagre, que acabou se tornando um dos Cavaleiros Reais e por aí vai. Não só isso, através das fusões de Digimon Adventure 2, o único que se fundiu ali, né, foi o Vmon e o Warmon no caso, e alcançou evoluções e transformações a mais, foi o Imperial Dramon, né? Então, mais uma vez, exemplos de protagonismo através de evoluções a mais, que deram foco a mais para esses personagens, aconteceu em Digimon Adventure 2 também. Quando a gente vai agora para Digimon Tamers, né?
Ah, mas Digimon Tamers foi uma das temporadas que teve menos protagonismo? Eu também concordo com isso, mas mesmo assim, o único de todos os Digimons daqueles protagonistas que alcançou um nível acima do Mega, junto com o Belzemon no caso, foi o Dukemon, quando ele alcançou o Crimson Mode, onde ele tinha o Grani para ele voar em cima, os outros Digimons dos Dias Escolhidos não tinham nada parecido. Mesmo que outros, como a Sakuyamon, tivessem transformações que eles podiam ter passado, eles não passaram, né? A maioria das lutas principais, o rival, por exemplo, foi apenas do Dukemon, né? Mais uma vez, apenas o Gyumon alcançou o nível de Megidramon, que era um Digimon do mal, uma evolução errada, entre aspas. Ficou só para ele. Tudo isso são exemplos de protagonismo, com certeza. E por aí vai, pessoal. Em Frontier, os Digiescolhidos principais, os protagonistas, foram aqueles que alcançaram evoluções a mais, evolução dupla e por aí vai, enquanto os outros não alcançaram nada. Em Digimon Savers, né, no Data Squad, foi apenas o Digimon do Masaru, né, do protagonista, que alcançou um monte de transformações diferentes. Ruin Mode, Burst Mode do Agumon, e ele dava soco em todo mundo, enquanto os outros Digiescolhidos não conseguiam. Em Cross Wars, mesmo que todo mundo tivesse exércitos e por aí vai, foi apenas o Taik com o Shoutmon que conseguiram se fundir com tudo que existia e se tornar basicamente um deus e um rei de tudo que existia, né? E quando a gente vai para Digimon Universe, né, a temporada mais recente antes dessa, onde todos eles tinham evoluções, mas mesmo assim foi o Digimon do protagonista que estava no final, foi ele que tinha um rival, o amigo do mal era o amigo do protagonista, tudo acontecia para ele. Por quê? Mais uma vez, porque isso era protagonismo, né? De várias formas diferentes. Esse tipo de coisa sempre existiu em Digimon. E aqui eu dei exemplo só do anime. Se a gente for para os mangás, vocês vão ver que mesmo lá a gente tinha exemplos de protagonismo, onde a maior parte do foco era nos personagens principais, nos protagonistas maiores, com certeza. Então, não deveria ser surpresa que essa temporada também tivesse protagonismo, onde os personagens mais principais na cabeça das pessoas que estão desenvolvendo a temporada teriam maior foco, né? No caso, o Tai e o Matt, principalmente o Tai ali, junto com o Agumon. E por que isso acontece, pessoal? Por que a gente tem protagonismo em Digimon? Porque sempre teve protagonismo? Por que tem protagonismo nessa temporada? Por que os caras que estão ali desenvolvendo essa temporada decidem que é uma boa ideia dar maior foco para esses personagens? Qual é o motivo? Quais são os motivos para que isso aconteça? Bom, em primeiro lugar, se a gente for pensar exatamente nisso, né, do personagem principal, é muito difícil você encontrar uma história que não funcione dessa forma, né? Muito difícil. Vou dar um exemplo para vocês. Uma das histórias mais famosas, não a mais famosa hoje em dia, é One Piece, né? Acredito que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo já viram One Piece, já leram One Piece provavelmente. E lá o protagonista é o Luffy. E mesmo lá o Luffy tem muito mais destaque, tem muito mais foco no treinamento dele, nas habilidades dele, do que todos os outros personagens. E eu diria que One Piece é uma história extremamente bem trabalhada, onde todos os personagens principais têm foco muito bom, né? Eu recomendo One Piece para todo mundo por causa de coisas assim. E mesmo assim, o Luffy, o protagonista, tem mais foco, tem mais destaque, ele aparece mais, ele tem mais lutas e por aí vai. Então dá para vocês perceberem que é muito difícil de você desenvolver uma história que não seja assim, né? Mesmo se você for lá para coisas diferentes como Harry Potter, Senhor dos Anéis e por aí vai, você vai ver que o protagonista, aquele que é escolhido como personagem principal maior, é sempre aquele que vai ter o maior foco, vai ter maior destaque nas coisas e por aí vai. Não importa o quanto você ame os outros personagens, que são secundários, protagonistas secundários, coadjuvantes, por aí vai, mesmo assim o foco maior sempre vai ser naquele personagem, que no caso de Digimon dessa temporada é o Taichi. A segunda razão, pessoal, é o marketing, né? Como essas coisas funcionam com o Digimon. Digimon, apesar de ser uma série que a gente ama, que é cheia de coisas super legais e monstros evoluindo e tudo mais, ela precisa vender, e certas coisas que eles vendem, como por exemplo os bichinhos virtuais, as miniaturas e DVDs e por aí vai, dependem muitas vezes de personagens que vendem mais, né? De Digimons que vendem mais. E é por isso que a gente vê muitas vezes
o Omegamon na capa das coisas, né? O Omnimon, ou o Wargreymon e o Metal Garurumon, ou formas novas de Digimons super conhecidos como o Agumon e o Gabumon, ou o Tai, né? O Tai e o Matt, principalmente o Taichi, porque eles são personagens extremamente conhecidos dentro do Japão e fora do Japão, e graças a isso eles vendem muito. Eles vendem muito mais do que qualquer coisa que é produzida para outros personagens. Talvez os que chegam mais perto são o TK e a Hikari junto com o Angemon e a Angelomon, e muito provavelmente não vendem tanto quanto os protagonistas. Então eles darem um foco maior para os protagonistas dentro de uma situação como essa, dentro de uma temporada, faz sentido quando você pensa no que vai fazer mais dinheiro para eles, né? E mas eles não deveriam estar pensando nesse tipo de coisa. Mas pessoal, eles vão pensar nesse tipo de coisa, porque todo mundo que produz alguma coisa está 99% das vezes pensando em como vão ser as vendas dos produtos depois. Então, isso é completamente normal. Então, galera, sobre o protagonismo é uma coisa que eu também não gosto, né? Dá para perceber de longe quando uma coisa dessa está acontecendo. Quando tem uma coisa que certo Digi escolhido poderia estar fazendo, e em vez dele fazer, é o Tai que faz mais uma vez, ou é o Matt que faz mais uma vez. Dá para perceber, todo mundo sente isso, ou pelo menos a maioria das pessoas. Porém, por eu já estar acostumado com Digimon e vendo que esse tipo de coisa sempre aconteceu em Digimon, não é surpresa para mim. Então eu não vejo isso de uma forma tão negativa. Fora isso, dá pra gente perceber que existem episódios completamente focados, ou pelo menos 90% focados nos outros Digi escolhidos, que são coisas que em outras temporadas de Digimon não aconteciam. Simplesmente os outros Digi escolhidos ficavam de lado várias vezes, né? Então eu vejo isso de uma forma positiva também, né? Tem seus pontos positivos com certeza, mas o essencial seria que a gente tivesse menos protagonismo, que os outros Digi escolhidos ganhassem tanta atenção quanto os outros. Mas se isso vai acontecer mesmo, eu acho extremamente difícil. Então, galera, eu só queria explicar um pouco para vocês por que acontece o protagonismo e como ele acontece em Digimon desde o começo, né? E mostrar um pouco para vocês o meu ponto de vista, o fato de que eu também não gosto, mas eu aceito muito melhor. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui e vou pedir que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham desse tópico, por favor. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho para você ter mais notificações. Se você quiser se tornar membro do canal, você pode, clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Digi escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então fui, Digi escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau.